Amanhã, dia 20, é uma data muito especial. Uma data de libertação e mais respeito, que sugere que o Brasil melhore a sua consciência sobre a diversidade racial em um país de tantas miscigenações. Falar de Zumbi do Palmares, que foi morto em 1695, e sua morte motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial e elegerem uma figura como um símbolo da luta e resistência dos negros. Mais de 3 séculos se passaram desde a sua morte e a afirmação de que o Brasil não é um país racista continua uma falácia. A memória do racismo sofrido pelos negros ao longo dos séculos segue mais viva do que nunca, acredite se quiser, nem eu acredito às vezes. Acorrentada na nossa sociedade, a taxa de desemprego, de analfabetismo é maior entre os negros. O risco de um negro ser vítima de homicídio no Brasil também. E além disso, como se não bastassem as fronteiras físicas que muitas vezes impedem os negros de circularem em determinados ambientes, o racismo chegou às não fronteiras da internet. Como a ofensa que nós quebramos o pau aqui, você se lembra, a atriz Thaís Araújo e também a jornalista Maria Júlia Coutinho, do Jornal Nacional, a Maju. Bom, esta primeira parte do Todo Seu nós vamos dedicar a um Brasil com menos diferenças, em 20 minutos. E para tanto recebemos o apresentador do Jornal da Gazeta, que já é nosso parceiro, sem ele não sou mais nada aqui, não é? E também a comentarista, que eu chamo de minha xará, se eu fosse menina meu nome ia ser Denise, que farão as suas observações sobre os esclarecimentos trazidos por essa especialíssima convidada que eu admiro e que é diretora executiva do Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdades, considerada pela revista The Economist como uma das 50 profissionais mais influentes no mundo do campo da diversidade. Boa noite, Rodolfo Gamberini, meu brother. Boa noite, Rony. Boa noite, Xará, Denise Campos de Toledo e Cida Bento. Cida, eu vou te dar um beijo, que ele jogou toda hora, né? Tá bom, amor? Obrigado. Boa noite, prazer. Você também, Deus do céu, Xará. Não só 20 minutos, não te corre tanto. Você também pode. Vai ficar ruim. Vou ficar com ciúme. É isso aí. Bom, a história é a seguinte, nós vamos ao início do nosso debate aqui, e lembrando que nós temos 20 minutos a partir de agora. Pode marcar. Eu começo contigo, Cida, que nós vamos direto ao ponto. Nós estávamos conversando aqui em off. E eu estava dizendo que é inacreditável a gente esteja no século XXI, é o fim do mundo, e considerar o Brasil um país racista. Infelizmente é isso mesmo. Eu acho muito complicado porque nós estamos falando de metade da população. Você desestabiliza uma sociedade quando metade da população sofre uma série de interdições, de discriminação, de impedimento na área do trabalho, na área da educação, de sentimento de inferioridade, porque é passado em todos os espaços uma coisa negativa sobre o cabelo, sobre o corpo, sobre o grupo ao qual você pertence. Então, eu sinto como que é quase um apostar, o país ainda aposta nessa desestabilização que o racismo traz, entendeu? Acho isso um absurdo. Rodolfo, o que você tem a dizer em relação a isso? É inacreditável, para mim é inacreditável. Não, é inacreditável também, e se nós brancos fizermos uma reflexão sincera, nós vamos ver que o racismo nos alcança, nós como racistas brancos nos alcança, quase que diariamente. Aconteceu um episódio recente naquele restaurante chamado Senzala, no Alto de Pinheiros, que me chamou muito a atenção. Um restaurante chamado Senzala. Senzala, tá? Que todos nós conhecemos. Um grupo de negros foi para lá e usando aqueles equipamentos que se usavam na senzala para torturar os negros, e fizeram uma manifestação lá contra o nome do restaurante. Isso para mim, num primeiro momento eu levei um susto. Aí eu comecei a pensar, sabe o que os negros disseram? O que eles disseram? Dar o nome de um restaurante de senzala
que remete a Casa Grande, a senzala, o lugar reservado aos negros, a homens que eram considerados menos homens do que os brancos, ao lugar onde os negros eram torturados, onde os negros eram mortos, é equivalente a chamar um restaurante de churrascaria Auschwitz. Exato. E é verdade. Exato. Você pensou nisso? Algum branco tinha pensado nisso? Não. Você já imaginou um restaurante chamado Pizzaria Auschwitz? Não. E por que um restaurante senzala nós achamos normal? É muito grave isso. O racismo a gente não percebe. O racismo a gente não percebe, porque nós somos agentes do racismo, nós somos o sujeito do racismo, nós somos o objeto. Então nós achamos que é normal, que as coisas estão diminuindo, mas eu acho que é uma coisa ainda muito dolorosa para os negros. E puxando o lado da economia, você percebe que tem essa disparidade em relação a salário, você tem em relação ao emprego, em relação ao tipo de emprego, mas aí eu vejo ainda um problema meio histórico da formação. Que são menos oportunidades do passado, então você teria hoje menos profissionais qualificados, de fato, então, para ocupar os cargos que têm salários maiores. Em termos de quantidade, pelo histórico de educação, você acha que passa por aí também? Porque tem essa diferença estatística e recente. Mas em contrapartida, vamos pensar numa outra coisa aqui. O grande herói nacional, Joaquim Barbosa. Ele é amado por todo mundo. Será que as pessoas não acordam para isso? Mas as pessoas chamavam a atenção o fato dele ser negro, né? Com certeza, isso não passa desapercebido. E isso que você pergunta, assim, a gente tem uma história que vai trazendo as coisas ao contexto que a gente tem hoje, mas a gente tem a discriminação cotidiana hoje. Também. Então, hoje, por exemplo, com os programas de ação afirmativa nas universidades, com o ProUni, que eu sempre procuro lembrar, você beneficia com esses programas o mesmo percentual de jovem branco, pobre e jovem negro. Então, quando se fala de cotas, é preciso lembrar isso. Porque as pessoas, não, os negros, cotas, entra no MEC, lá na área do ProUni, você vai ver, nas estatísticas, é o mesmo percentual de jovens brancos, pobres, do que de pretos e pardos somados. Isso é bom, é uma democratização que essa política trouxe. E hoje, a maior parte das universidades que têm ação afirmativa, não são ação afirmativa só racial, elas são sociais. Então, isso quer dizer que está beneficiando indígenas, jovens pobres, brancos. Eu busco trazer esse dado para lembrar quanto essas políticas são democratizantes. Mas, a despeito disso, a inserção no mercado de trabalho para esses jovens que estão saindo de boas universidades, ela ainda está muito difícil. Você vê essa dificuldade ainda? Com certeza, eu sou desta área. Com a mesma qualificação? Com a mesma qualificação e a diferença salarial é grande. Eu iniciei minha vida profissional como psicóloga de RH há 30 anos atrás. E seleção de pessoal sempre foi, essa área de diversidade sempre me interessou muito. E você percebe que tem mesmo um diferencial. Eu vi uma situação este ano com uma jovem negra, fluente em inglês, fluente em espanhol, ela é da área de relações exteriores. Foi para a China estudar mandarim porque ela queria dar um salto, porque a China aí está despontando. E aí ela voltou para o Brasil e a dificuldade dela de encontrar emprego, antes de sair daqui, ela tinha trabalhado numa grande multinacional. Ela voltou para cá, ela falou, 6 meses depois ela começou a entrar em depressão. E aí a mãe dela falou, olha, o que está acontecendo? Ela manda currículo para todo lugar e ninguém chama. E falando com uma consultora de RH, a consultora disse para ela, com este cara, primeiro quis ver o LinkedIn, o Face dela, depois disse, com esse cabelo você nunca vai ocupar cargo de comando. Porque ela tinha uma imagem com o cabelo crespo, né? E ela veio falar sobre isso comigo. Eu disse, olha, eu infelizmente te digo que esta regra ainda ela é predominante para as mulheres negras no mercado de trabalho. E é interessante que ela falou, eu não sabia o que dizer para a consultora, mas eu fiquei pensando, se cabelo liso significa capacidade de liderar, capacidade de coordenar pessoas, que é isso, então você não precisa mais de órgão de treinamento, basta um salão com as escolas progressivas, você manda lá para melhorar a capacidade de liderança da pessoa. Mas é um absurdo total, porque você não tem justificativa alguma, né? Não tem justificativa, porque tem a qualificação. Mas o cabelo, olha, teve esse ano mesmo a Marcha das Crespas na Avenida Paulista,
Porque o cabelo crespo incomoda mesmo nos processos de seleção. Pensar uma mulher para ocupar um cargo de secretária, para ocupar um lugar de visibilidade, as pessoas esperam que ela faça uma escova. Não tem problema, se quiser fazer, mas não que você precisa fazer uma escova para poder conseguir um trabalho. Teria que ser por opção, né? Por gostar ou não gostar, não isso. E se você gosta do seu cabelo crespo, ótimo, isso caracteriza um grupo, um segmento importante da nossa população que tem o cabelo crespo, sim. Cida, você pessoalmente, fugindo um pouco dos números, das estatísticas, dessa coisa mais técnica, você como negra, uma mulher que deu aula nos Estados Unidos, você como negra no Brasil deve sentir no seu dia a dia o racismo gritante, né? Eu escolho a que eu reajo, eu não reajo a tudo. Mas, por exemplo, eu trabalho mais com brancos do que com negros. Eu trabalho dentro de empresas, ajudando as empresas a se tornarem mais diversas, a se abrir seu recrutamento, sua seleção. Trabalho na área de educação, dou curso, palestra em todo lugar. Então, é o tempo inteiro. É a minha chegada mais tarde em algum hotel. É o tempo inteiro eu tenho que dizer, não, eu sou sim esta, Cida Bento, eu sou a doutora que vai fazer a palestra, e se eu vou fazer uma palestra daqui a pouco, eu não vou me aborrecer agora com alguém que tentar confirmar se sou eu mesmo aquela pessoa, se pode me deixar entrar. Então, isso a gente vive o tempo inteiro, mas você tem que escolher para que reagir. Porque senão é um desgaste, a sua vida passa. Agora, você ainda tem uma punição muito maior, houve mudança na legislação e eu vejo mais casos agora de uma discriminação absurda, inclusive dos meios de comunicação contra a Thaís Araújo, que você falou, por exemplo. Eu não via uma coisa tão agressiva pública das pessoas assumirem algum tempo atrás. Tinha essa coisa do relacionamento, mas as pessoas se jogarem na rede para criticar, muitas pessoas se expondo e é crime. Essa história. E não pode fazer isso. Agora, em relação aos jogadores no exterior, aqui no Brasil também nós temos caso Aranha, que a gente... e é punido. E aí as pessoas se expõem dessa forma. Eu acho que o avanço das ações afirmativas, que foi um ponto bem importante que a gente teve, o debate, a cada vez que acontece isso, como o que aconteceu com a Thaís, com a Maju, é importante quando a sociedade traz o assunto para debater. Mais pessoas ficam dizendo o que é que a gente faz para mudar. Mas, ao mesmo tempo que você vai tendo políticas de cota, políticas de ação afirmativa, a reação social, ela também recrudesce. O debate, eu acho que a gente está avançando. Tem lógica isso, tem lógica. Eu acredito, até porque, Cida, você é coordenadora geral de 7 edições de um prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero. Minha visão pode ser até míope, me perdoa, mas eu acho que é um problema cultural. Exato. Então, o que acontece? Isso tem que passar pela educação. Se você não educar a nossa gente, isso vai continuar. Exato. Eu acho que o problema é educação. Você sabe, Rony, que uma coisa interessante, esse prêmio nasce de uma ideia de que eu usava a expressão heróis anônimos, havia pessoas no Brasil inteiro fazendo coisas para mudar essa realidade, não eram só negros. E hoje, 10 anos depois que a gente está trabalhando esse prêmio, a gente tem um banco de práticas, de 3.000 práticas de todos os estados do Brasil, coisas maravilhosas, professoras negras, professoras brancas, a maioria são mulheres, trabalhando com esse tema, via música, via arte, via matemática, via a produção de livro com suas crianças, envolvendo os pais, envolvendo outros professores da escola, fazendo coisas bonitas para ajudar as crianças a ter uma outra perspectiva sobre o que é ser branco, o que é ser negro, o que é ser indígena. Então, eu concordo com você, eu não acho nada míope, eu acho que a educação é um caminho fundamental e ali desde pequenininho. Entendeu? Mas tem um problema do próprio negro, em alguns casos, que eu já vi conversas absurdas, comentários, se depreciando. Ou depreciando outros, achando, olha, é assim mesmo, sabe? Eu acho que tem um problema cultural aí também desse lado. Eu sempre digo o seguinte, do lado da cadeira onde senta uma criança branca para aprender sobre a Europa e quase nada, ou de maneira deturpada sobre a África, senta a minha filha negra. Ela vai aprender a mesma coisa, que é bom ser branco, que é bonito ser branco, que é competente. Quando ela ligar a televisão, ela vai ver aquelas apresentadoras, ela vai odiar o cabelo dela. Ela quer o cabelo daquela apresentadora. Cida, você falou em televisão, tem um comercial no ar agora. Eu quero pegar só os casos assim mais que a gente não presta atenção.
Tem um comercial no ar agora que diz assim, tem um jovem, aparece um jovem bem bonito, bem vestido, bonito, que diz assim, fulano de tal comeu a melhor empada da sua vida, não sei o quê, papapá. O palmito da empada chegou de caminhão que o seu Joaquim dirigiu, tal. O palmito foi cozido pela chefe de cozinha, Paula, não sei o quê, bibibibibibibi. 3 personagens. Qual é o negro? Qual é o negro? Eu não vi. O caminhoneiro? O motorista de caminhão, claro. Qual é o menos qualificado, o menor salário? É o negro. Exato. Você acha está no ar isso agora. Nós mostramos isso agora na TV Gazeta. Eu devo entender, quer dizer, você como brilhante jornalista que é, eu devo entender que a mídia não trata corretamente esse assunto? A mídia não trata corretamente esse assunto. É o que eu digo, o preconceito existe e a gente nem percebe o preconceito. Exato. Às vezes a gente não percebe e às vezes não toma cuidado suficiente de se questionar. Exato. Então, é claro que amanhã vão responder, imagina que isso é racismo, o Gamberini é radical, porque só porque o motorista é negro não quer dizer que... Vão dizer. Não, mas na minha opinião é racismo. Na minha opinião, é racismo. Exato, porque a criança negra que está assistindo a televisão, ela precisa se ver como modelo de beleza também. Se eu tenho uma apresentadora indígena, uma apresentadora negra de cabelo crespo, de cabelo assim, assado, ondulado, loira, eu possibilito a minha população toda que possa se identificar. Claro. Eu quero ser que nem aquela, meu cabelo é um cabelo aceito, está lá na televisão uma apresentadora bonita. Então, eu preciso dar sinais para as nossas crianças brancas, negras e indígenas, não é só para as negras, de que esse país tem 3 marcadores de nacionalidade, que é europeia, africana, indígena, e eles são todos valiosos, são todos bonitos. Claro. Eu tenho uma amiga, Luciana Camargo, ela é apresentadora de telejornal, trabalhou aqui, inclusive, conhece a Lu, né? É amiga íntima da minha casa, amiga da minha mulher e tal. E nós temos uma funcionária que é negra e que a filha estava assistindo outro dia. Está encantadíssima e quer ser igual a ela. Exatamente o que você acabou de falar. Porque ela está numa posição de bancada, aquela coisa toda, mas é bonita, o cabelo é legal, é tudo legal como ele for. Então, isso eu acho importante, você falou agora, é importante. A valorização é por este caminho, não pelo caminho que você falou, do serviçal, do caminhoneiro, é outra coisa. Outro exemplo, né? Podemos mostrar as mulheres negras no outro lugar, jovens negras no outro lugar, sabe? Poder mostrar o segmento mesmo, o grupo A Cultura Negra. Eu fui para o Egito, voltei pensando que eu queria que as crianças negras e brancas brasileiras vissem a riqueza da cultura africana, entendeu? Você acha que o Brasil é mais racista que outros países similares? Eu acho que é mais difícil aqui sim, porque agora estamos debatendo. Porque é mascarado. Porque é mais mascarado. Porque agora estamos debatendo, por isso que eu acho que surge essa agressividade. Mas, por exemplo, eu acho o negro americano e o branco americano, algumas coisas que você ouve de um branco brasileiro, é mais difícil hoje um branco americano dizer, por exemplo. Ele sabe que não dá para dizer, isso não existe, isso não é verdade. Então, eu acho que tanto brancos quanto negro-americanos tem uma maneira que a cultura lida com raça que marca todos nós. Mas o negro-americano ele tem muito mais orgulho nessa questão que você está colocando, dele se valorizar e se respeitar e achar que ele é lindo. Eu acho que... Eu já senti isso assim, diferente. Eu acho que a expressão do orgulho negro aparece muito pouco. Tem mais de 50% da população que se declara negra. Ontem, por exemplo, eu liguei para todo mundo. Eu estava em Brasília, teve a Marcha das Mulheres Negras, com milhares de mulheres, colorida, reivindicante, bonita. Os canais de televisão só mostraram um momento em que teve um problema, um tiro lá. Não puderam mostrar. Isso que eu te digo, isso como me incomoda muito. Você sabe, você andou 7 quilômetros por Brasília toda, colocando uma série de questões. Os canais só mostraram aquele momento do conflito. Isso não é só nesse momento, diz respeito a tudo, entendeu? Não mostra esse orgulho, não mostra as coisas bonitas, culturais, como Rony
colocou logo de começo, que acontece no país inteiro, produzido por esse orgulho. Eu acho que o Brasil, por ter essa população dividida e convivendo junto, criou a ideia de que não é racista. Exato. Eu acho que isso mascarou muito, porque desde o começo se falava daquele, olha, tem uma mistura maior, você tem estados em que a população negra é dominante, você pega da Bahia, por exemplo, então você ficou com aquela ideia, né? Então alguns se projetam, eu já ouvi o absurdo de falar, olha, mas tem cantor, tem jogador de futebol, e não é isso, né? Não é Temos isso. 3 minutos. É valorização. Vai dar um para cada um. Tá bom. Estão quase querendo me agredir ali. Começa contigo, Rodolfo. O que você quer? O que você quiser, uma consideração, qualquer que seja. Não, a minha consideração até uma consideração um pouco envergonhada do racismo de que nós participamos. Nós temos que assumir isso. Nós somos comunicadores, nós todo dia estamos falando para o público, nós todo dia estamos dando opinião sobre diversos assuntos, e nós temos uma responsabilidade enorme. E nós temos que pensar muito profundamente nisso. Ela contou aqui alguns casos em que para nós soam como absurdos. Para mim é absurdo completo, não é? Que eu vi até São agora. completamente absurdos. Por quê? Porque nós somos brancos. Então, nós brancos não sequer alcançamos a dor que o racismo produz nos negros. E nós temos que perceber, racionalmente, que não há qualquer diferença, a não ser na cor da pele, entre nós. Denise. Eu acho que é isso daí, você prestar mais atenção no dia a dia, no que você faz, no que você pensa, da forma como relaciona, mas eu acho que tem que ter políticas públicas, não deu tempo da gente discutir essa questão de cotas, eu acho que não é só isso, eu acho que pegar o pobre, por exemplo, de uma forma geral, como você colocou, eu acho que isso é fundamental para você ter uma igualdade, igualdade de direitos, de avanços sociais, e indo todo mundo junto. Correto. Indo todo mundo junto, porque você tem pobre branco, também não tem acesso a nada, é discriminado, vai ser sempre marginalizado o mercado de trabalho. Então, eu acho que você tem que cobrar políticas de melhoria no geral e sem fazer essa separação. Né? 20 minutos. Não, 1 minuto então para você. Eu só acho importante a oportunidade como essa. Isso ajuda muitas pessoas a identificar e encontrar caminho para influir do lugar onde está para mudar a situação. Eu sinto mudança, eu acho que esse debate revela uma mudança nesse país. Eu sou otimista, acho que as coisas vão mudar. Programas como esse, momentos como esse, são fundamentais para a gente avançar. Isso é dever. Isso é dever. Nosso. Não é, minhas crianças? Claro. Vocês dois podem corroborar. Eu quero agradecer muito a presença do meu brother Rodolfo Gamberini, que é apresentador do Jornal da Gazeta, da comentarista do Jornal da Gazeta, Denise Campos de Toledo, também minha sister, e desta bonitinha que é a coordenadora executiva do Centro de Estudos de Relação de Trabalho e Desigualdade, a Cida Bento. Obrigado a todos, obrigado, meu amor. Na próxima quinta, você deve estar, que você tem todas. Na próxima quinta tem mais 20 minutos num debate que eu sempre digo a favor do Brasil. Obrigado.